Olá, queridos! Agora a gente vai falar um pouco sobre o auxílio acidente. Importante a gente ter em mente, na verdade, muito delineado, muito específico, o conceito de alguns benefícios que geralmente as provas tentam confundir vocês e muitos alunos fazem confusão mesmo por causa da nomenclatura, que é o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente, tá? Então, a aposentadoria por invalidez, nós já temos um curso sobre isso, né? Se vocês ficarem com dúvida, vão lá ver. Mas o importante da gente ter em mente quando a gente fala de aposentadoria por invalidez é que é aquele benefício devido quando tem incapacidade para o trabalho e é uma incapacidade permanente, ou pelo menos se pretende permanente. Não dá para saber se o indivíduo vai conseguir voltar ao trabalho. Então, a aposentadoria por invalidez vai substituir a remuneração daquele indivíduo, porque aquele indivíduo não está conseguindo trabalhar, tá? Então, ele para de trabalhar e ele recebe uma aposentadoria por invalidez em face dessa invalidez permanente, tá? O auxílio-doença, na verdade, ele vai se diferenciar da aposentadoria por invalidez porque ele é uma incapacidade temporária. Aquele indivíduo não consegue trabalhar também, ele vai ter um benefício que vai estar substituindo a sua remuneração, mas é por um prazo temporário, ou pelo menos se pretende temporário, porque se fosse permanente, ele se aposentaria por invalidez. Agora, o auxílio acidente, na verdade, ele vai se diferenciar desses dois benefícios porque, na verdade, ele não vai substituir uma remuneração do indivíduo que não está trabalhando. O auxílio acidente, ele é devido para aquele indivíduo que está trabalhando. O indivíduo, ele continua trabalhando, mas ele tem a necessidade do auxílio acidente porque ele teve um impacto na sua capacidade laborativa que reduziu a sua capacidade laborativa e, consequentemente, reduziu o seu ganho monetário em face da sua atividade laboral. Em face dessa redução, que é causada em face de um impacto físico, psíquico ou alguma coisa nesse sentido, né, um impacto, um acidente que foi causado a esse indivíduo, ele ganha um benefício indenizatório, que é o auxílio acidente, para tentar suprimir esse impacto que teve no seu ganho monetário em face do impacto na sua atividade, na sua capacidade laboral. Entenderam a diferença entre essas três figuras? Então, agora a gente vai poder comentar um pouco mais especificamente sobre o auxílio acidente. Então, o conceito dele está no artigo 86 da Lei 8.213, que fala que o auxílio acidente ele vai ser concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Então, esse indivíduo ele exercia um trabalho em plena capacidade laborativa. Só que aí, em face de um acidente, ele não ficou incapacitado 100% para o trabalho, mas ele teve uma redução na sua capacidade laborativa. Em face disso, ele ganha esse auxílio acidente que tem esse caráter de indenizar a perda de capacidade laborativa, tá? Agora, o conceito de acidente, o que é esse acidente que a lei traz? Que pode gerar esse prejuízo, né? Essa redução da capacidade laborativa. Está no artigo 30 do Decreto 3.048, que é o Regulamento da Previdência, tá? No parágrafo único, que fala que entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele que dá origem, na verdade, traumática e por exposição a agentes exógenos, ou seja, um agente físico, químico ou biológico, agentes que podem impactar na saúde daquele trabalhador, impactar no desenvolvimento laboral daquele trabalhador, que vai acarretar uma lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte, mas quando causar morte, a gente pode ter, na verdade, um benefício de pensão por morte, porque o segurado, ele vai morrer, a gente vai ter que ir para aqueles benefícios que são devidos aos dependentes, né, que tem o reclusão e a pensão por morte, mas no caso de morte a gente só pode ter a pensão por morte.
Agora, a perda dessa possibilidade, dessa capacidade laborativa, e aí quando a gente perde a capacidade laborativa, eu já comentei isso no início do bloco, a gente não vai ter o auxílio acidente, a gente vai ter, na verdade, ou a aposentadoria por invalidez, quando for permanente, ou o auxílio doença, quando for temporário. E aí sim, o que está grifado, que é a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. E aí sim, a gente vai ter a possibilidade do auxílio acidente, tá? Então, é esse o conceito de acidente para o regulamento da Previdência. Agora, cuidado que o artigo 104 fala no decreto da Previdência, no parágrafo 4º, que não vai dar ensejo ao benefício do auxílio acidente o caso em que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem que tenha repercussão na capacidade laborativa. Porque esse benefício de cunho indenizatório, que é o auxílio acidente, ele visa indenizar a redução da capacidade laborativa. Então, se esse dano, esse acidente não tiver impactos na capacidade laborativa, consequentemente não vai ter preenchimento do requisito para que seja devido esse auxílio acidente, tá? E também não vai ser devido de manutenção de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. Então, se houver essa readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, né, em face da observância da empresa de que aquele meio ambiente do trabalho ou aquela função poderia levar a uma incapacidade laborativa, aí o indivíduo não vai poder se beneficiar do auxílio acidente. Agora, importante e muito interessante, na verdade, a observância que o decreto faz da perda da audição, no artigo 104, parágrafo 5º, que fala que a perda da audição, em qualquer grau, somente vai proporcionar a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, ou seja, o agravo da perda da audição foi causado por causa do trabalho daquele indivíduo, também tem que resultar comprovadamente uma redução na perda da capacidade de trabalho que o segurado habitualmente exercia. Então, o trabalho que ele exercia tem que ter relação com a necessidade de uma plena audição, de uma audição boa. Se não tiver nexo causal, na verdade não nexo causal, mas se não tiver relação entre a plena atividade laboral e a perda da audição, ou seja, a perda da audição não causar impacto na sua atividade laboral, não vai ser devido o auxílio acidente, ok? Com isso, nós terminamos esse bloco.